a importância de uma agência global para aumentar as vendas do seu hotel. Então, assim, nem todo mundo talvez tenha relacionamento, conheça, né? Sabe quais são as agências, alguns não sabem, mas hoje você vai entender um pouquinho de qual é esse alcance de uma agência global e qual que é a importância de quem lida com esse mercado corporativo de ter esse relacionamento, ter esse fluxo com uma agência global. E para falar sobre esse tema, né, para entrar nesse bate-papo conosco, eu quero convidar Soeli Oliveira. Soeli, seja muito bem-vinda. Soeli é diretora de relacionamento com fornecedores da BCD Travel, né? Com mais de 25 anos de experiência no mercado de viagens corporativas e passagens pelas empresas onde ela passou, né? Soeli tem vários reconhecimentos, premiações, e hoje tem uma missão muito importante aqui, que é aproximar, trazer informações para a gente, né, dessa importância, por que a gente precisa olhar para uma agência global com atenção e como que a gente vai encontrar esse caminho, esse fluxo aí, né, no relacionamento com uma agência global. E para conversar com o Sueli, comigo, nesse bate-papo, eu também convido o Nuno Jesus, Nuno, né, que é CEO da Amelis, organizadora desse evento. Nuno, seja muito bem-vindo, né? Nuno, vocês vão perceber pelo sotaque, né? Nuno é natural de Porto, mas já está bem abrasileirado, viu? Ele atua na hotelaria, pelo qual se tornou apaixonado, formado em processos gerenciais e MBA em gestão empresarial. Ele está sempre preocupado em atenção, né? Com a atualização, tendências, soluções. E em sua trajetória, ele atuou em várias áreas do hotel, tem uma experiência aí mais ampla, em diversas companhias. Seja muito bem-vindo, Soeli. Muito obrigada. Primeiramente, eu queria agradecer o convite. Para mim é um prazer estar aqui e parabenizá-los por esse evento maravilhoso. Parabéns mesmo, é um prazer poder contribuir. Obrigada. Nuno Jesus. Boa noite. Quero agradecer a participação de todos, principalmente quem está aqui assistindo. Agradecer a todos os palestrantes, realmente o conteúdo bastante intenso, bastante importante, bastante relevante, e agradecer aí à Soeli a disponibilidade e a atenção. Então, vai ser um bom bate-papo. Obrigado. E aí, gente, eu queria lembrar mais uma vez, né, que a gente ter parceiros qualificados, que nos apoiem, que tragam soluções, faz toda a diferença. E eu queria agradecer aos nossos patrocinadores, né, que fazem, né, junto conosco aqui, que esse evento ele siga trazendo essa proposta de enriquecer com conteúdos, com aprimoramento, trazendo reflexões, questionamentos que a gente no dia a dia às vezes esquece de fazer, né? Então, eu queria agradecer aos patrocinadores Platinum, Amelis Connect, Digital, B2B Reservas, Miassens, Cook Machine, Vega IT, RenTV, Realgems e Raros, e os patrocinadores Golden, Telvink, Razon Contabilidade, Paitec, Desbravador, o apoio da nossa sempre querida equipe Hotel e a organização da Amelis Hotéis. Então, para a gente já começar esse papo, Sueli, né, já que é um tema que todo mundo está muito curioso, eu queria que você já trouxesse para a gente qual é a importância mesmo de uma agência global no mercado hoje corporativo. E fala um pouquinho para a gente da BCD. Tá bom, contar rapidamente um pouquinho da BCD. A BCD Travel atualmente é uma das principais agências de viagens global. Nós estamos presentes em mais de 100 países, somos cerca de 12 mil funcionários ao redor do mundo. No Brasil, nós temos um escritório próprio desde junho de 2014, então há mais de 8 anos estamos presentes aqui no Brasil. Atendemos grandes empresas globais, de diversos segmentos, principalmente farmacêuticas e indústria automobilística. Uma agência global consegue oferecer aos clientes ferramentas e processos completos para acompanhamento das viagens de negócios. Explicando rapidamente o processo de solicitação de uma reserva, hoje em dia os clientes corporativos eles usam uma ferramenta que nós chamamos de OBT, Online Booking Tool, ou seja, solicitação de reserva online, onde a política de viagens do cliente está parametrizada nesta ferramenta. E é papel da agência garantir que essa política seja seguida, de acordo com esses parâmetros definidos pelo cliente. Nós utilizamos como ferramenta principal de reserva o GDS. O GDS é uma ferramenta global de distribuição de conteúdo,
onde nós temos hotéis, companhias aéreas e outros fornecedores relacionados, interligados à viagem, disponibilizados nessa ferramenta. Esta ferramenta está integrada com as demais ferramentas que a BCD utiliza, tornando muito mais rápido e ágil dentro de processos de compliance, de proteção de informação, que são disponibilizados para o cliente, culminando em relatórios gerenciais completos que nós disponibilizamos também para o cliente. Obrigada. Eu já queria até deixar um recadinho, gente. No momento, a gente não vai conseguir responder algumas questões, até por conta do tempo mais, né, compilado aqui, mas elas serão respondidas pelos especialistas. Fica tranquilo, tá? Nós vamos fazer esse contato direto. Obrigada, Sueli. Eu já convido o Nuno, né? Nuno, hoje, na pessoa aí da Ameris, que é a primeira e maior rede de hotéis independentes, com certeza consegue entender, né, e trazer aqui para a gente qual que é hoje, assim, os principais desafios do hoteleiro independente, Nuno, nesse relacionamento com uma agência global. Sim, o primeiro desafio que eu vejo, e o maior, é realmente ter acesso a essa agência global, não é? Então, é uma agência que, às vezes, o relacionamento ele não é tão direto, não é tão imediato, então, esse relacionamento ele é necessário, então, chegar a essa agência. E depois também tem toda a questão da plataforma, como a Sueli falou, o GDS, ela é uma ferramenta, uma plataforma que ela é necessária para que a agência ela consiga visualizar esse hotel, comprar esse hotel. Então, e isso acaba que essas ferramentas, como se foi falado, acaba que algumas ferramentas dessas elas têm um custo elevado e dependendo da dimensão do hotel, dependendo do tamanho do hotel, até mesmo da demanda que esse hotel tem, acaba que essas ferramentas têm um custo elevado. Então, acaba que alguns critérios, algumas dificuldades, elas já começam por aí. Então, ter um bom relacionamento com a agência, estar presente, a Sueli vai falar aí, então, a gente recebe muitas RFPs, ou seja, são solicitações de tarifa por essas empresas, não é? Então, essas empresas que a BCD atende, elas demandam solicitação de tarifas de vários hotéis em várias regiões, até mesmo em vários países. Então, participar dessas solicitações com a resposta, com a tarifa certa, ter esse relacionamento para que essa resposta ela chegue no tempo certo, tem prazos, tem qualificações, tem necessidades, tem bastantes filtros, às vezes não é somente a tarifa, tem bastantes descrições que têm que ser completas, têm que ser detalhadas, então chegar nesse relacionamento. Então, a Ameris, ela sim, não puxando pouca gente faz, mas a Ameris, ela fornece isso, não é? Então, ela fornece esses serviços para o hotel independente. Então, a gente tem um canal próprio, o GDS, e a gente consegue colocar o hotel nessa prateleira para que ele esteja visível para essa agência global e que ela depois consiga fazer essa solicitação de reserva, consiga fazer essa escolha, consiga identificar onde tem hotel que tenha a necessidade que ela demanda. Então, são alguns pontos, mas o que eu colocaria primeiro, realmente, o relacionamento e depois também a dificuldade de ter uma plataforma dessas que, pelo custo, pela complexidade dessa plataforma, ela é um pouco, às vezes, pode-se pensar que ela é impossível, mas não, hoje ela é uma realidade e é possível. É até bacana, Célia, você colocar para a gente, né, assim, na hora de você escolher esses fornecedores, quais são os critérios mesmo que vocês levam mais em consideração? O Nuno falou da RFP. A gente sabe que para hotelaria independente, às vezes até o termo, as pessoas ficam, mas o que é RFP, né? E tem aquela sensação, por que nunca chega para mim, né? E eu não consigo entrar num processo desse, e aí depois eu me questiono, eu não consigo ter esse fluxo com uma agência global. Então, fala para a gente um pouquinho desses critérios, assim, o que é mais importante, o que é pré-requisito para ter esse fluxo mesmo com uma agência global. Na verdade, quando a gente fala de Brasil e de hotelaria independente, nós somos um país enorme, né? Assim, a quantidade de hotéis que nós estamos disponíveis no Brasil é muito grande, na verdade. Então, uma agência global, ela sempre vai priorizar o conteúdo do hotel que esteja disponível no GDS, né? Essa é a nossa principal
acho que eu só poderia dizer a principal definição, né? Primeiramente, qual é o canal de distribuição que a gente vai usar para fazer essa reserva, né? Então, estar no GDS por uma agência global já é um dos pontos positivos, a gente pode dizer assim. Fazer uma reserva via GDS torna todo o processo muito mais ágil, já que a gente tem uma confirmação imediata. Então, e ele também vai estar sendo visto, né, por todos os clientes que estão olhando essa ferramenta, olhando essa disponibilidade, olhando hotéis nas localidades que eles estejam naquele momento procurando, inclusive os nossos agentes de viagens, né, quando estão fazendo os consultores, fazendo uma reserva, os hotéis que estão disponíveis no GDS são os primeiros, né, a serem reservados, já que, de novo, a gente tem uma confirmação imediata. Assim, só um exemplo, mas a Ameres mesmo, nos últimos anos, aumentou muito a quantidade de hotéis independentes disponíveis na ferramenta deles, e aí é muito mais fácil, por exemplo, eu fazer todo o meu relacionamento com a Ameres, que tem uma quantidade X de propriedades disponíveis, do que tentar criar esse relacionamento 1 a 1, então isso facilita também a comunicação e a negociação, no caso de uma RFP, como disse o Nuno, né? Essa centralização ajuda bastante a ganhar tempo, a ganhar eficiência, a ser inclusive mais competitivo na hora de eu fornecer essas tarifas nas RFPs, e, de novo, né, torna muito mais rápido e ágil esse processo, já que eu tenho uma confirmação imediata. É claro que é papel da agência também priorizar e atender o cliente. Eu vou fazer uma solicitação offline, se for o caso, mas, de novo, a gente vai ter que fazer alguma coisa via e-mail ou via telefone e tem um tempo de resposta muito mais demorado. E hoje, principalmente as agências globais, elas têm prazos de resposta para os clientes, então a gente sempre vai priorizar o GDS. E nem sempre os hotéis independentes, eles estão, né, ouvindo aqui a Sueli, que acaba sendo um pré-requisito, né, as meninas agora falaram sobre canais de distribuição, então, e a gente veio falando de margens, se você não está na vitrine, você, na verdade, não vai ser nem alcançado, né, e às vezes você tem a expectativa de ter esse cliente corporativo, é importante, mas, assim, como que funciona essa mecânica? Porque a gente ouve também que alguns hotéis, né, eu tenho um GDS, mas às vezes eu não sei operar nesse ambiente, parece que a informação não está chegando, acontecem essas inconsistências, e como que a gente pode minimizar ou até auxiliar, apoiar para que isso não ocorra, para que de fato ele chegue lá no cliente, né? Sim, só complementando aí como a Sueli falou, e a Adriana também falou bem no início, a hotelaria independente ela é 86% de todos os hotéis que tem no Brasil, não é? Então, é uma demanda grande, é muito hotel. Então, uma agência global com todo tipo de empresa, ele tem demanda não só para as capitais, não só para as cidades secundárias, eles vão para as terciárias e por aí fora, às vezes até a região que a gente pensa que não tem hotel, que não tem demanda, e eles acabam tendo essa demanda, tendo essa necessidade, tá? O que você falou o GDS, ele, falando desse canal, não é? Falando de canais de distribuição e até fazendo o link com a Carla na palestra de marketing, que hoje é preciso estar na internet. Então, hoje é preciso você estar, e como as meninas também depois veio linkado, você precisa estar não só num canal de distribuição, mas em vários canais, não é? Então, você tem que estar nos canais que são necessários para o seu empreendimento, mas se você tiver a possibilidade de estar em mais que um canal, ou até algum canal que não traga um custo fixo para o seu empreendimento, é necessário. Como você falou, é necessário estar numa vitrine para ser visto e para ser comprado, tá? Falando especificamente de uma agência global, que ela tem essa necessidade, não só por tudo que a Sueli falou, mas também por causa do compliance, por causa da LGPD hoje, que é muito forte, então tem que ter a proteção dos dados, não só a segurança dos dados da própria agência, mas do cliente que ela faz. Às vezes é o cartão de crédito da própria agência que vai fazer reserva, às vezes é o cartão de crédito do próprio cliente, então tem todo essa segurança, essa necessidade. Então, o que a gente vê, assim, em alguns pontos, hoje são mais de 350 hotéis na Ameres, então a gente já passou por diversos questionamentos, diversas dificuldades,
e a gente conseguiu linkar alguns pontos. Primeiro, o GDS é um canal mais complexo, então você tem a necessidade de fazer uma construção da sua propriedade dentro desse canal. Então você precisa ter uma equipe com um mínimo de expertise em distribuição, um mínimo de expertise em termos técnicos, até alguns termos que a gente fala aqui, RFP, GDS, esses às vezes são os mais básicos. Então tem termos mais técnicos que você tem que ter esse know-how e esse conhecimento. Então, primeiramente, depende disso. Como você falou, não é só preciso estar no GDS, não é só construir a propriedade e deixar lá. É mais um canal. Acaba que você pode ter custo ou não pode, mas acaba que você está mais no canal. E agora, como fazer para que esse canal ele seja rentável? Então, tem toda a parte de todas as informações possíveis do seu hotel, todos os filtros, se tem estacionamento, se tem academia, se tem spa, informações básicas, o que é que ele tem ao redor, o que é que ele tem perto, o que é que ele não tem, onde é que ele fica. Então, todas essas informações, elas têm que ser construídas dentro do GDS. E depois vem a parte tarifária, não é? Então, você ter tarifa pública, tarifa comissionada, tarifa neta. Então, essa parte ainda torna mais complexa. Eu já fiz a construção do GDS, agora tem que estar a parte tarifária, toda essa alimentação. E fazendo esse processo, fiz a parte tarifária, coloquei o hotel ok, tem que dar treinamento às equipes dos hotéis para que eles consigam abrir disponibilidade, fechar disponibilidade, colocar a tarifa certa na hora certa. Então, muita gente passa algumas tarifas e então eles têm que fazer essa flutuação. Então, a gente consegue dar todo esse suporte, todo esse auxílio, todo esse relacionamento desde a hora de hoje, para ele ser possível estar no GDS, que é uma ferramenta cara, e conseguir dar todo esse auxílio e todo esse suporte. E depois também fazer a ligação. O hotel está construído, a gente tem que fazer o relacionamento com a agência para verificar se a agência está visualizando aquele hotel, se aquele hotel está com as informações corretas, se ela já consegue realmente fazer a reserva, que essa reserva chegue no hotel. Então, são alguns processos que a gente entende. E depois não é só está presente no canal. Então, a gente depois tem que chegar nas agências e dizer, o meu hotel está aqui dentro do canal para ser comprado, para ser visto, para ser trabalhado, e isso aí depois vai desse relacionamento. Como a gente falou, uma agência global não é a gente chegar lá e quer falar com a agência, às vezes não é isso. Então, é um caminho que se percorre. Então, às vezes a compra é realizada por uma agência local, que essa agência local compra através dessa agência global, que essa agência global vai fazer a reserva. Então, todo esse processo, esse relacionamento, ele é necessário. Então, depois do seu hotel estar ali na vitrine, a gente tem que divulgar ele, a gente tem que ir nas empresas que compram através dessa agência, depois fazer o relacionamento com essa agência, dizendo, este é o meu portfólio, e também esse relacionamento, ele acaba também não sendo só por parte do hotel ou da Amedes para com a agência, e sim da agência para com a Amedes depois. De nos passar onde é que a agência ela tem necessidade de hotel, que ela tem uma demanda e não tem hotel naquela região, ou então também nos passar uma cidade que essa agência ela tem uma demanda grande e tem poucos quartos nessa região. Então, a gente arranjar hotel que esteja interessado em estar nessa região. Então, tem a construção, tem a parte de fazer o relacionamento para o hotel estar visível, para as pessoas saberem que esse hotel está nessa prateleira, nessa vitrine, pronto a ser comprado. E depois tem, claro, a parte de relacionamento com a agência, para que a agência também consiga direcionar e focar alguma demanda para esse empreendimento. Acho que são alguns pontos os mais principais e mais importantes que a gente vê. É até interessante a Sueli colocar para a gente, porque assim, não colocou o número, né? A gente falou em 86%, então, da oferta, o número de hotéis são hotéis independentes. Mas quando a gente compara ali os números de efetivos, né, do que se gera de reservas em relação às redes, a gente percebe, Sueli, que existe um volume muito grande concentrado nas grandes cadeias, né? De repente, dessa preferência de uma agência global por alguns critérios. E eu queria que você pudesse compartilhar isso com a gente mesmo. O que você entende que, de repente, está faltando mesmo, né? O hotel deveria estar pecando, ou deveria ser um ponto de atenção para aumentar essa representatividade? Eu não diria pecando, mas é uma questão mesmo
de como nós vemos isso, né? Então, assim, as grandes cadeias, elas disponibilizam, né, todas esses hotéis no GDS, 99% delas, com tarifários negociados, muitas vezes pelo próprio cliente, baseados na demanda desse cliente. Então, assim, ao invés de falar com 100 hotéis, você está falando com 3 ou 4 grandes cadeias que ali disponibilizam uma série de outras opções para o cliente. É mais ágil essa negociação, se eu puder dizer desta forma. É claro que, por ser um país do tamanho que nós somos, nós temos muitas cidades fora dos grandes centros, e a gente sabe que essas grandes cadeias estão centralizadas, muitas vezes, em grandes cidades, e a gente tem, muitas vezes, necessidades de hotéis em localidades muito pequenas, né? E aí é que está o grande desafio, porque aí você sai de todo esse processo automatizado de reserva e passa por um processo manual, offline, o que dificulta muitas vezes. Então, o fato de a gente ter, muitas vezes, muito mais volume numa cadeia, numa grande cadeia de hotéis, é muito mais pela facilidade, inclusive, de reserva, de disponibilização de conteúdo, de relatórios gerenciais depois, porque tudo que está no GDS automaticamente gera essa informação para o meu back-office, e eu tenho relatórios muito mais precisos para fornecer ao cliente. Então, existe uma facilidade de reserva, o que faz com que a gente centralize muito mais nas grandes cadeias. E até, como o próprio Nuno colocou, até a questão de você poder negociar muito mais rapidamente, né, do que entrando em contato com cada um dos hotéis diretamente. E complementando o que a Sueli falou, porque às vezes o hotel independente, o dono, ele faz, às vezes o dono ou as pessoas que trabalham é enxuto, então eles fazem mil e uma coisas. Então, às vezes a resposta que é precisa, ela às vezes não é imediata. Às vezes uma reserva que é feita, ela tem uma solicitação específica que não deu para fazer a solicitação através do canal e você precisa fazer esse relacionamento. Então, é preciso ter uma rede, ela tem uma pessoa responsável por isso. Às vezes, até numa própria rede, acaba que a resposta, ela demora. E é uma rede que tem pessoa focada nesse relacionamento, pessoa focada nessa resposta. Um hotel independente, isso às vezes isso é pedir muito, da gente conseguir ter uma resposta imediata. Então, a gente entende a situação. Então, a Meris, ela veio fazer isso, ou seja, tem vários hotéis independentes que eles não têm essa força de penetração nas agências, de know-how, de conhecimento, mas que fazendo uma comunidade, fazendo uma rede, onde o hotel ele continua tendo a sua autonomia, a sua gestão, mas que ele possa estar nessa vitrine, nessa prateleira, ter esse relacionamento. A Natália até falou que é uma concorrência desleal. Sim, acaba que uma rede ela tem uma maior facilidade, ela tem maior poder de negociação, mas você hoje vê que isso hoje é possível. Então, um hotel independente, ele consegue ter as mesmas oportunidades, vamos assim dizer. Claro que tem todo um trabalho, tem todo um processo, como a gente falou anteriormente, não é só ele estar dentro do canal, não é só ele estar lá disponível, não é só ele estar lá. É claro que é preciso toda uma situação, ele está pronto, bonitinho, tudo dentro dos conformes, mas é claro que se cair uma reserva, ele tem que cuidar dessa reserva, ele tem que cuidar do empreendimento, ou seja, tem que atender os requisitos, se a reserva cair, tem que, desde que o cliente chega no empreendimento, no hotel, até que ele saia, a gente tem que minimizar os problemas ou zerar os problemas, porque isso é importante para haver uma recorrência. Mas, como a Sueli falou, são vários pontos, não é? Às vezes a resposta é imediata, às vezes essa solicitação que é necessária, às vezes, como a Adriana também pontuou, SRFP, porque é que eu nunca participo, porque é que eu não tenho acesso? Às vezes o hotel até recebe, mas está lá nos e-mails. Às vezes a gente recebe na segunda para responder até quinta. Então, é preciso a gente compilar isso. Então, é todo um processo. Então, hoje, para o hotel estar competitivo e estar dentro desse mercado onde as grandes redes elas podem ter algum benefício, podem sair na frente, vamos assim dizer, mas hoje o hotel independente ele também consegue ter esse acesso, também consegue trabalhar,
e às vezes até é muito mais fácil, porque depois de ele estar presente, a negociação com esse hotel às vezes é com uma pessoa, então é uma negociação mais rápida, uma negociação que depende do próprio dono, às vezes, do próprio gerente que tem uma autonomia, enquanto às vezes numa rede depende de uma cadeia de pessoas, e às vezes até essa resposta até é mais demorada numa rede. Então, o hotel independente, ele tem as suas vantagens, ele tem os seus benefícios, então, e hoje é possível ele estar nessa vitrine, como a gente falou, hoje o mercado corporativo, por alguns dados da Ameris, ele representa mais de 75% da demanda para os hotéis. Então, e as principais agências globais, a gente fala aqui do Brasil, vamos falar aí de um top 3, mas o GDS ele está disponível para 450 mil agências ao redor do mundo. Então, tem hotéis que têm alguma demanda de fora e que começam a receber reserva. A gente tem hotel de lazer que recebe reserva de grupos que vêm fazer kitesurf em algumas regiões do Brasil e que não é um público corporativo. Mas a gente também tem hotéis nossos que recebem grande demanda da Argentina, do Chile, da Colômbia, e aí já há uma demanda corporativa. Então, a demanda, ela existe, ou seja, a agência, ela está aqui comprovando que ela compra, que ela tem hoje mais que nunca, a sua necessidade de segurança, mas não é só o estar presente, não é só o querer fazer parte, a gente também precisa de estar sempre atualizado, estar sempre com a tarifa correta, olhar a concorrência, pelo menos os hotéis locais ali, estar sempre com a tarifa dentro daquilo, não só dentro da concorrência, mas também uma tarifa que seja o que o nosso produto oferece com a tarifa que a gente disponibiliza. Sueli, você quer complementar? Acho que o mundo foi... Não, ele foi muito preciso e é isso mesmo, né? Na verdade, o hotel tem que estar disponível, né? E muitas vezes, assim, acho que o hotel tem sim que estar em diferentes canais, mas o canal do GDS é um canal prioritário para o corporativo, te dá visibilidade, no nosso caso global, né? BCD aqui, BCD na Noruega, na Alemanha, vai estar visualizando esse conteúdo. Então, fato é que a diária média do corporativo ela é normalmente até mais alta, né, do que a do lazer. Então, acho que sim, estar nos diferentes canais, sim, é importante, mas o corporativo, sim, é um canal importante. O GDS, para as sessões globais, é o nosso principal canal de reserva mesmo. E complementando aí o que a Sueli disse, além de ser uma tarifa mais alta, muitas das vezes é uma pessoa só, então acaba que também esse custo, não é? Às vezes, se a gente for fazer o custo da pessoa, do hóspede por apartamento, então ele acaba também que é uma tarifa mais alta e que você tem um custo menor. Às vezes no lazer acaba que é uma família, às vezes com filhos, por mais que a tarifa às vezes até possa ser um pouquinho mais alta, mas o custo que você vai ter para essa hospedagem ele vai ser muito maior. Então, tudo isso também, assim, a gente falou de paridade e isso, mas tudo isso também é importante não só nessa construção. Então, você tem a sua tarifa, mas às vezes não é tarifa correta para estar ali, não é tarifa correta para estar naquele momento, e às vezes você pensa, é um canal caro, hoje a gente já desmistificou isso, não é um canal caro, é um canal acessível, os hotéis eles conseguem hoje na Ameris sem nenhum custo fixo, sem nenhuma implantação, sem nenhuma mensalidade, somente com um percentual em cima da produção, então é algo possível, bem possível e acessível. Então às vezes a gente olha só, não, é um canal caro, do conhecimento que tem, é um canal que demanda um certo know-how, um certo conhecimento, mas se a gente às vezes for fazer, é um público que paga mais, é uma agência que está a fazer, então isso traz uma segurança de que a reserva ela vai ser respeitada, se o hóspede não puder vir por alguma razão, essa reserva ela tem uma garantia, se às vezes a gente tem esses relacionamentos, a gente sabe, às vezes o cartão que está na própria reserva passado pela agência, ele dá algum problema, mas é uma segurança. A agência ela vai querer fazer um outro relacionamento, ela não tem só uma reserva, ela tem milhares de reservas, então ela vai resolver o problema, então ela vai querer resolver esse problema. Enquanto se a gente for olhar o público lazer,
não é prática, não é? Mas às vezes acontece que a gente não consiga resolver. Depois que a pessoa sai, a gente não consegue mais esse contato. Então, todo tem os seus contras, mas também tem os seus prós. Se a gente avaliar os seus prós, eles são muito grandes, são realmente atrativos e às vezes é uma desmistificação de ideia, de conceito que foi criado, é a minha opinião. Até interessante, porque a Sueli colocou a questão do lazer, né? Mas nesse ambiente de GDS, eu imagino que haja oportunidade também para esse cliente corporativo, tá? Eu tô durante uma semana, eu posso estender minha reserva, né? Como que essa comunicação, até para ter, que seja também entendido para esse cliente que há uma possibilidade nesse ambiente do GDS, para que ele possa utilizar também para lazer, ele quer estender todo um destino que tem uma vocação também turística. Como que vocês lidam, Sueli? Na verdade, nós só atendemos a parte corporativa desse cliente. A BCD é voltada 100% para viagem de negócios, tá? A gente não atende lazer. Mas é muito comum hoje o pleasure, né? Que é a mistura entre a viagem de negócios e o prazer, ela tem sido mais e mais recorrente, né? Muitas vezes a gente faz a extensão dessa reserva para o cliente e aí ele paga essa diferença diretamente no hotel, porque a empresa é responsável pela viagem dele a negócios. Mas sim, isso facilita, porque aí ele pode até aproveitar, se a tarifa for competitiva, ou até negociar uma tarifa diferente, por exemplo, no final de semana, se for essa a política do hotel, e aí ele paga essa diferença diretamente na propriedade. A priori, a gente toma conta da viagem de negócio, da parte que é paga pela empresa, mas sim, é muito comum hoje uma extensão de lazer, né? Aproveitando a viagem de negócio para uma determinada localidade. Hoje, assim, complementando aí, pela parte da Ameris, hoje a Ameris, ela, quando o hotel ele fecha o contrato com a Ameris, ele fecha o contrato para estar disponível no GDS. Só que a gente também coloca o hotel no site da Ameris, então a gente trabalha esse hotel no B2B e no B2C. Então, ele é uma demanda, ou seja, as grandes redes, vamos fazer a comparação, elas têm um site próprio, onde você entra no site e tem 30, 40, 50 hotéis, então às vezes você prefere escolher uma rede que você sabe que se não tiver naquele destino, você pode ter algum destino que seja atrativo para você. Então hoje, o canal corporativo, eu, pessoa física, não consigo entrar num canal corporativo no GDS e fazer uma reserva para mim, para algum hotel da rede, mas eu consigo entrar nesse mesmo hotel que está nesse canal, porque ele também está no site da Ameris, e eu consigo entrar e fazer uma reserva de lazer para esse público. A demanda de lazer ela é alta, especificamente falando do canal GDS, desse canal B2B? Não, mas por causa da pandemia a gente notou realmente um crescimento do público de lazer que hoje usa o canal GDS. Como a gente falou, não é só a BCD, são 450 mil agências que têm essa possibilidade de ver. E como a Sueli falou, tem agências de fora fazendo essa visibilidade. Então, tem um percentual de agências que elas estão no GDS com o final corporativo, mas elas também não perdem a oportunidade de vender o lazer, não é? Então, às vezes, um público que vem de fora, um público que vem da Latam, um público que vem de outros países, às vezes ele usa esse canal, que é o canal que faz a sua reserva no dia-a-dia, para conseguir ter um acesso a um hotel no exterior, não é? Porque ele já sabe que, mesmo sendo esse canal, vai ter segurança de chegar lá e a reserva estar realmente feita no hotel, vai ter a segurança de não ter problema com o pagamento. Então ele vai ter a segurança, principalmente, que hoje que a gente vê muito aí, ou seja, tem muitos canais, muitos locais que você pode fazer reserva, mas que depois você não tem relacionamento, acontece alguma coisa, você não consegue falar nem com a agência, você não consegue falar às vezes com o hotel, às vezes por alguma razão, e você precisa de um ponto de relacionamento para dar esse apoio. Então, hoje, a gente ainda vê, assim, de 100% da nossa demanda, 90% ela é corporativa, só que há 3 anos atrás essa demanda ela era 98% corporativa, então o lazer era muito pouco.
Então, por causa, a gente sabe que foi a pandemia um pouco responsável por essa mudança, não é? Então, o Brasil ele hoje é muito mais usado do que há 3 anos atrás pela própria pessoa do país, não é? Então, isso teve um incremento. E a gente vê muito isso, assim, esse lazer hoje, ele é muito mais de países de fora, tá? E como a Sueli falou, essa extensão da pessoa que sai na quinta e quer estender, já que está na cidade, já que aproveitou o aéreo, para ela ficar um pouco mais. E às vezes a própria agência hoje, a gente tem casos aqui, que a agência ela faz a reserva do empreendimento no GDS pelo canal normal e depois nos liga para fazer através do nosso site aqueles 3 dias. Porque não deixa de ser a agência responsável, não deixa de ter os dados da agência, mas ela não mistura para aqueles relatórios que a Sueli falou, se a empresa pedir, lá não vai sair a demanda. A demanda corporativa ela foi de segunda a quinta, mas a agência ela não deixou de atender o cliente, então ela entrou em contato connosco para a gente diretamente no nosso site ou diretamente na plataforma de GDS, não através dessa ligação agência e GDS, mas nós, dentro da nossa intranet, de realizar esses 3, 4 dias a mais. Então, isso realmente foi esse percentual que ele aumentou. Então, o cliente, ele não deixa de ter segurança e a gente também, enquanto hotel, enquanto ponta, não perde essa possibilidade. Então, ainda não é realmente um OTA para o lazer, ou não é um site, assim, outros canais para o lazer, não é porque não é o objetivo é o B2B, mas realmente a demanda B2C, ela existe, é pequena, mas em pouco mais de 2 anos, 10%, e 10% dentro de um canal de GDS corporativo que é mais de 1.000 reservas mensais, então 10% ele acaba sendo um percentual hoje até aqui elevado. Interessante. Gente, nós falamos assim, vocês tocaram no assunto mais en passant, mas eu acredito que o hoteleiro ainda tem um pouco de dúvida com relação aos RFPs, né? A importância, Sueli, eu te pergunto, qual a importância realmente desse hotel participar de uma RFP? E o que é o objetivo, que ele tem que considerar? O objetivo. O que é o objetivo de uma RFP? Quando o cliente faz uma RFP, um cliente global, ele está, na verdade, olhando para o volume de hospedagem deles, falando, bom, onde eu concentro o meu volume de hotéis, por exemplo, no Brasil, né, em determinadas cidades, e eu preciso ter tarifas negociadas nessas localidades para concentrar esse meu volume. Obviamente, o cliente está olhando aí a contenção de custos, né? Como é que eles gastam, né, essa despesa nessas localidades. Então, quando ele lança uma RFP, ele elenca qual é o volume dele para cada uma daquelas localidades e lança isso no mercado para que hajam as respostas, né? E aí tem uma série de critérios que o cliente determina, localização, quantidade de apartamentos, estrutura que o hotel oferece. O cliente corporativo, ele olha muito hoje, né, a internet, porque hoje nós trabalhamos, né, online de todas as localidades, então oferecer uma internet de qualidade é um ponto bastante positivo, e aí essa RFP tem que ser respondida atendendo a esses critérios. Então, como o próprio Nuno disse, né, às vezes são termos técnicos, são termos que às vezes o hoteleiro não entende, muitas vezes tem um tempo curto de resposta, mas é a partir destas respostas que o cliente vai definir, muitas vezes com o apoio da agência, quais são os hotéis que ele vai considerar no tarifário dele de hotéis, que vai ser disponibilizado na política de viagem e naquela ferramenta que eu falei, que é o OBT, que centraliza, quando eu, como passageiro, por exemplo, vou fazer uma reserva em determinada localidade, ele já vai aparecer ali como sendo uns hotéis prioritários para que eu faça a minha reserva. Então, o objetivo da RFP nada mais é do que fazer uma tomada de preços, ver quais são os hotéis em cada localidade que atendam a essas premissas, para que ele faça parte desse tarifário. E completando aí a Sueli, como ela falou, tem termos técnicos, não é? Primeiro a gente tem que receber essa RFP, então o hotel ele tem que receber isso.
Às vezes o hotel ele tem realmente condição, ele tem, a região dele tem demanda, tem empresa que usa, mas às vezes como a Sueli falou, aquele hotel ali isolado, às vezes pode ser difícil, às vezes pela urgência. As RFPs normalmente elas costumam ser feitas até com um prazo até razoável, para você realmente fazer esse levantamento de tarifa, de região, de hotel, mas é complexo. Então, a Ameris, ela, lá está, trabalha outra vez como uma rede. A gente é uma rede, então a gente recebe essa RFP centralizada e a gente dispara para os nossos hotéis. Então, aquele hotel que está lá, que, né, por que eu não recebo, ou que nunca recebeu, ele fazendo parte da Ameris, ele já, por si só, ele já está habilitado a todas as RFPs que a Ameris recebe, todos os hotéis recebem. Às vezes, e sendo mais prático, mas às vezes a própria agência ela já solicita qual é o hotel que ela quer. Às vezes ela já sabe qual é o hotel que ela quer. Às vezes a própria agência ela solicita qual é a região que ela quer. Então tem várias solicitações que ela vem da empresa, da agência, e às vezes esse hotel, por exemplo, a Ameris recebe para um hotel específico, mas a gente identifica que aquele hotel, naquela região, temos mais alguns hotéis que fazem parte da rede e que estão naquela região. A gente já toma a iniciativa de solicitar aquele hotel. Quando a agência ela recebe, ela vai receber o hotel que ela pediu, mas ela vai receber umas outras 5 opções. Se calhar, no momento que ela pediu, ela não estava pensando nisso, mas ela já fica com aquela reserva para ela, não é? Então, isso é um pouco o que a gente faz. Então, uma RFP, primeiro a gente tem que receber ela. Se a gente está dentro de uma comunidade, de uma rede, a gente é mais certo que a gente vai receber ela e vai receber muitas mais. Né? E depois que a gente consiga fazer todo esse processo de preencher ela, o hotel tem dificuldade em preencher, não sabe aquele termo técnico, não sabe o que é que preenche ali, tem muito LRA, que as pessoas também não sabem. Então, às vezes o hotel não sabe, preenche o que é de demanda do hotel, que é a quantidade de quarto, qual é a região, quantos quartos ele quer disponibilizar, principalmente o essencial, que é a tarifa que ele quer comercializar o seu empreendimento, e deixa aquelas partes mais técnicas, que são partes padrão, às vezes, que é só para constar de filtro, e a gente auxilia nessa construção e fugiu uma palavra, mas nessa alimentação de dados dentro da RFP. Então, uma RFP nada mais é do que aquele relacionamento inicial que eu falei, não é? Ou seja, o hotel está no GDS, o hotel está construído, tem a sua tarifa, está numa região que tem demanda para essa região, mas que empresas é que vão comprar ele? Que agências é que vão comprar ele? E quando a gente recebe essas RFPs, a gente consegue direcionar para a região que foi pedida, para o hotel que foi pedido. Às vezes a gente recebe RFPs a nível global, não é? A nível Brasil. Eu quero para o Brasil todo. Que hotéis é que você tem? E a gente manda a lista toda dos hotéis. A gente não deixa o hotel perder o prazo. Então, são vários critérios e é importante realmente esse relacionamento. E a gente fala aqui que é muito importante não perder esses prazos de RFPs, porque a RFP ela é feita hoje, para o próximo ano, e ela vai comandar o próximo ano todo. Então, quando a gente, às vezes, manda na segunda, na quarta, a gente faz o refresh para a pessoa, tem que preencher, tem que nos mandar, é porque, às vezes, é um ponto realmente importante, que você tem uma janela de preenchimento, uma janela que preenche, mas você está prejudicando ou saindo na frente do seu próximo ano completo, não é? Então, isso é bastante importante. Nuno, Sueli, queria agradecer demais. Nossa, como foi valioso, né, gente? Tenho certeza que, assim, aquelas dúvidas cativas aí hoje foram esclarecidas. A gente viu a importância do GDS, então quem ainda não tinha, né, despertado para essa importância, na verdade é crucial, né, pelo que trouxe aqui a Sueli, a gente está bem segmentado. Então, assim, é urgente, né? Se eu quero ter esse fluxo, ter essa relação com a agência global, é para ontem. Mas eu queria agradecer muito você, nós estamos finalizando o nosso tempo. Queria dizer para todo mundo que tem alguma questão, que queria que fosse respondida e não foi, pudesse mandar para o contato @amerishotéis.com.br, contato@amerishotéis.com.br, qualquer coisa vai no site da Ameris ali para pegar, e nós vamos responder todas as questões, tá? Mas eu queria agradecer, Sueli,
né? Foi um prazer. Demais, foi fantástico. Foi um prazer. Acho que a gente poderia ficar aqui horas falando sobre isso, né? Na verdade, como agência global, a gente realmente atende fluxos um pouco mais complexos em função de compliance, proteção da informação, mas, assim, foi um prazer participar. Eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida, pois aguardo, se alguém tem alguma questão, fico à disposição para responder. Muito obrigada pelo convite novamente. Obrigada, Nuno. Obrigada. Excelente. Obrigado eu. Quero agradecer a todos, primeiro, às pessoas que nos assistiram, desde o início até agora, que estão aqui 7h30 da noite ainda nos assistindo. Como você falou, realmente é preciso ser resiliente e o futuro é isso, é canais de distribuição, a gente estar eu uso a palavra portuguesa, prateleira certa, mas é necessário estar bem colocado. Então, o fórum é organizado pela Ameris, e a Ameris seguindo também o tema do fórum, ela vem para trazer realmente esse conteúdo, trazer essa facilidade e essa possibilidade das pessoas estarem concorrendo com, vamos dizer assim, com gigantes, das pessoas terem possibilidade de serem vistas. E agradeço aí à Sueli pelo seu tempo, agradeço a Adriana, agradeço a todos os patrocinadores que fizeram que este evento fosse possível, da gente estar aqui organizando ano após ano, e foi um prazer. Um abraço a todos, até a próxima edição, boa noite, e aí envie para todo mundo que não pôde participar, porque esse conteúdo aqui realmente precisa ser multiplicado. Obrigada, boa noite.